Olá pessoal, tudo bem? Nessa playlist eu vou gravar uma série de vídeos resolvendo questões que envolvem problemas que utilizam as operações entre conjuntos para serem respondidos. Então, nós vamos começar com um mais simples e vamos ir avançando. É importante salientar que essas questões eu extraí de livros didáticos, não são de criação própria. Então, primeira questão. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam os dois jornais e 110 não liam nenhum dos jornais. Quantas pessoas foram consultadas? Então, na resolução desse tipo de problema, é essencial que a gente extraia as informações. Então, aqui eu vou destacar as informações importantes, mas vocês podem copiar no caderno essas informações, né? Então, a gente tem que 100 liam o jornal A. Essa é uma informação bastante importante. 150 liam o jornal B e 20 liam os dois jornais. Além disso, 110 não liam nenhum dos jornais. Então, qual que é a ideia e o que deve chamar atenção pra gente, que é um pouco diferente do que o normal, assim, da vida cotidiana? Quando eu digo que 100 pessoas liam o jornal A, eu tô dizendo que nessas pessoas também podem estar inclusas pessoas que leem outros jornais. Ou seja, 100 pessoas liam o jornal A, mas nada impede que algumas dessas pessoas ali dentro também leiam outros jornais. É diferente eu dizer 100 pessoas liam apenas o jornal A. Quando eu falo esse apenas, aí não, ok, essas pessoas só estão lendo o A. Mas aqui não, tá? Nesse contexto, não é isso que acontece. E aí, a gente tem que pensar de quantos conjuntos eu tô falando sempre pra gente fazer a nossa representação. Eu tenho jornal A, jornal B, ou seja, eu tenho dois conjuntos. E aí, aqui, eu vou usar dois diagramas para representar. Então, eu tenho um que é do jornal A, eu vou chamar de conjunto A, e jornal B. Certo? Para ficar bem claro pra gente. Então, o que acontece? Eu não consigo marcar aqui 100 liam o jornal A. Por quê? Porque aqui, essas 100 pessoas compreendem esse todo, compreende essa partezinha. Então, eu tenho que começar pela interseção, ou seja, eu vou começar pelos 20 que liam os dois jornais. E aí, para saber quantas pessoas leem exclusivamente o A, o que eu vou fazer? Eu sei que 100 pessoas leem o jornal A. Mas 20 já estão aqui na minha interseção. Então, eu subtraio 20. Ou seja, 80 pessoas leem exclusivamente o jornal A. Para o jornal B, o processo é o mesmo. Eu tenho que 150 pessoas leem o jornal B. Só que eu tenho 20 que já estão aqui na minha interseção. Ou seja, 130 leem exclusivamente o jornal B. E aí, além dessas pessoas aqui, eu também tenho 110 pessoas que não leem nenhum dos jornais. É como se aqui fora eu tivesse 110 pessoas que não estão dentro de nenhum desses dois conjuntos. E aí a pergunta é, quantas pessoas foram consultadas? Ou seja, eu vou ter que somar 110 com 80, com 20, com 130. E aí, né, ao somar essas informações, eu vou ter o resultado. 340 pessoas. Ou seja, a minha resposta é que 340 pessoas foram consultadas.